Boa, galera! Como vão vocês? Comigo sempre tudo ótimo em saber que vocês estão aí do outro lado assistindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação aqui do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Trota, sou enfermeiro, professor e publicitário e uso da minha autonomia do diagnóstico de manter a saúde e reduzir danos para passar a vocês uma educação em saúde mental, que é uma educação em saúde pública para todos, tão importante quanto qualquer assunto, porque assim você vai conhecer como funciona a sua consciência, a sua mente, o seu processo de pensamento, a sua inteligência, o seu aprendizado e, principalmente, se você precisar cuidar da sua saúde mental, saber a quem procurar. E você que se interessa por esse assunto, é só se inscrever no canal e receber a notificação de todos os vídeos postados e assim obter esse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu joinha para mim se você acha que o meu trabalho mereça e deixe nos comentários também se você gostou. A partir de agora, vamos à aula! Como prometido, a aula de hoje é o desenvolvimento cognitivo humano, ou seja, ciclos da vida. A nossa mente tem idade e ela passa por ciclos, e o nosso processo de pensamento, de aprendizagem, de inteligência mudam. E os nossos problemas vão ficando mais intensivos. Isso faz toda a diferença na nossa comunicação, no nosso meio social. Então, bora já para a aula. Agora! Começo dizendo que nós vamos a questões da vida, através do desenvolvimento humano. Mas nem tudo é positivo neste mundo. Há o negativo, o pós e contra. O que eu quero dizer com isso? Positivo e negativo, pós e contra? Não, é uma maneira popular de se dizer. Não é que é negativo, mas em todos os ciclos da vida temos respostas a correr atrás. Vem questões de cada ciclo que elas respondidas vão me levar para um outro patamar desse ciclo que é o amadurecimento. Então essas questões podem parecer negativas ou pode parecer para as pessoas um problema e não é, são só questões naturais da vida e natural daquele ciclo. Não existe problema nenhum. O que eu quero dizer de pós e contra é que nós estamos numa sociedade que nos leva à discussão. Lembra que eu falei em filosofia? Um extremo aqui e um extremo ali? Conforme vamos buscando bagagem, vamos chegando no caminho do meio para andar em sociedade? É isso que a cultura e contra-cultura faz. A princípio se estimula uma discussão, vem uma questão à tona e cada um vai para o seu extremo para buscar resposta. Nós vivemos de processo de pensamento. Somos seres humanos e por isso racionais. Não vivemos sem resposta. Não podemos esquecer do grande fato. Eu só compreendo, entendo e aprendo numa história do começo, meio e fim. Então o processo de entrar no extremo e vir para o caminho do meio, ele é lento. Exatamente porque eu preciso de observação, de pesquisa, de bagagem, de discussões, de reflexões para chegar a uma conclusão. A vida, você resolve um problema para vir outro. Às vezes a sua resposta da questão que você está há anos buscando já é um outro problema natural. Se nós somos racionais e viemos para aprender, é óbvio que questões a responder vão ter todos os dias. Então, vamos lá explicar essa parte dos ciclos da vida. Estágio sensomotor. 6 meses, ou seja, até 6 meses de idade após o nascimento. É a integração do id, que é impulsivo, que é o impulso, somente a existência da mãe. De 1 ano e meio até 2 anos, é o conhecimento do mundo, ou seja, o meio que vive. Então, nesse estágio, que esse nome é dado por Piaget,
ele coloca duas separações, até 6 meses e depois até 2 anos. Quando eu digo id, essa parte é uma parte do psicológico que é o impulsivo. É quando o consciente se mostra e se relaciona com o meio sobre impulso. Não teve raciocínio, não teve processo de pensamento. Claro, até 6 meses de idade não tem processo de pensamento. Tanto que ele é só impulsivo e para ele só tem a existência da mãe. Ele ainda não raciocinou porque ele não tem pensamento ainda formado, que ele está fora da barriga da mãe. Um dos motivos que se falava antigamente, a criança está com cólica, põe em cima da sua barriga que ele acalma, é porque a única memória que ele tem até 6 meses de idade é o movimento peristáltico intestinal, ou seja, o movimento do intestino e a batida do coração, que ele lembra do útero. O restante ele não tem. Por isso que quando a mãe sai, ele começa a chorar, às vezes ainda tem mãe que fala, nossa, só o cheiro ele sabe que eu estou saindo. É exatamente porque ele não tem outro instinto a não ser que ele ainda é um corpo unido da mãe. Então, desculpem, pais, vocês são pais após 6 meses. Até 6 meses é só a existência da mãe. Ele não tem esse conhecimento. Nesse caso, ele começa a reconhecer que existe um mundo além da mãe. Nesse caso, ele começa a interagir. Então, ele ri por coisa à toa, tudo é engraçado, cores, jeito de falar, porque ele está conhecendo, então tudo é novidade. Tudo é muito apresentável para ele. Tanto que ele olha para baixo e põe o pé na boca. Por quê? Porque ele olha para baixo e fala, é meu? Porque até 6 meses de idade ele achava que ele era um corpo preso ao da mãe. Aí põe a mão na boca, tudo vai para a boca. Porque é a sensibilidade maior que ele tem. Aí entra o risco. Tudo vai para a boca. Não é porque ele é irresponsável, é que ele não sabe. E a sensibilidade maior na boca é devido à amamentação. Então ele começa a colocar tudo na boca. E aí entra o risco. Então o que tiver na frente dele, caber na boca dele, ele coloca para sentir. Tanto que nessa idade é muito comum a criança morder a outra. Porque está nascendo os dentes, ela vai e morde a outra. Porque ela é ruim? Não. Ela tem que apanhar por isso, nem por nada. Ela não tem processo de pensamento, como é que ela sabe? Então, o que acontece? Ela não sabe distinguir sentimentos. Então, ela não sabe qual é a diferença de pegar na mão, abraçar e beijar. A sensibilidade dela é na boca, então ela morde. Não significa que ela está odiando a outra criança, muito pelo contrário. Ela sentiu, às vezes, um afeto tão grande que ela foi lá, agarrou e mordeu. Porque ela não sabe distinguir, ela não tem processo de pensamento para distinguir o que está acontecendo. Porque tudo vai para a boca. Nessa idade, você não pega a criança no colo, ela fica assim, ó. Ela não está te batendo, ela não tem coordenação motor, ela até queria, ela quer fazer isso aqui, ó, mas ela não consegue. Ela não está te batendo. Ela está só reagindo a um impulso de sentimento nessa idade. Por isso que todos os impulsos de querer conhecer o mundo vai levá-la a gatinhar, a levantar, a andar. E é assim, ó, de um lado, uma hora para outra. Ela conseguiu, ela vai, ela não te pede permissão, não, até mesmo porque ela não sabe que tem que te pedir permissão. Agora vamos às questões da vida nessa parte, do estágio senso-motor, até 2 anos. Não tem raciocínio, então não há maldade. Olha que legal. Não tem raciocínio, então não tem maldade. Mas por que eu pus maldade? Não é questões da vida responder? Sim. Aonde o ser humano vai para a maldade? Quando as perguntas que ele tem internamente não são respondidas. Ou porque ele não vai atrás, ou porque não dão, ou porque ele é oprimido de alguma forma. E aí ele começa a fechar o processo de pensamento e sem esse processo ele começa a viver só por estímulos e cai na maldade, e cai nas coisas ruins. Por isso que eu coloquei maldade, para nós... Porque ao decorrer de todas as aulas eu vou começar a colocar, mas tem muita aula pela frente, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer de perguntas a chegar à maldade. Mas, para nosso assunto hoje, nessa idade não tem.
Estágio pré-operacional, entre 2 a 7 anos. Eu coloquei entre parênteses 6, porque existem teorias que colocam 6 e outras colocam 7. Não é a única teoria essa que eu estou usando de Piaget. Porém, por conclusão, é entre 6 e 7 anos. Ninguém é igual e criança também não. Pode ter alguma diferença nesse processo. Outros conhecimentos além do seu ciclo de vida. Formação de raciocínio lúdico e animismo. O que eu quero dizer sobre raciocínio lúdico? Porque ele está em outros conhecimentos. Então, deixou de ser um ciclo só da casa e começa a entrar primo, tio, avós, vizinhos e etc., porque ele vai começar a conhecer. E esse é o momento, geralmente, que a maioria hoje das crianças vão para a educação, que é a educação infantil. A função de manter equilibrado esse processo do ciclo do desenvolvimento, que o mais importante, o mais arriscado é até 7 anos, e aí você vai diminuindo os riscos de responsabilidade até a fase adulta, são pedagogos. Eles têm a formação de fazer um processo adequado. O que eu quero dizer com isso? Até 7 anos, 6, 7 anos, a criança não tem processo de pensamento formado. Aquilo que eu expliquei na aula passada, consciente, subconsciente, inconsciente, não é fechado. Ele está totalmente aberto. E o que acontece com isso? Tudo vira imposição. Na hora que fechar com 7 anos, o que ele viu, o que ele viveu, o que ele observou, o que ensinaram para ele, vai para o inconsciente. Então, quando você ensina uma criança, parece às vezes que não deu certo ou que ela não entendeu. É que ela não tem o processo de pensamento fechado. Então, para ela, o entendimento é uma outra coisa. Mas você pode ter certeza que ao decorrer da vida dela, isso fará a diferença. E aí, eu coloco para vocês que a legislação de não bater é comprovadamente científica. Claro, a normatização ética, uma delas é a legislação. Então é óbvio que tem uma conclusão antes de vir um processo de lei. Então nessa questão é o seguinte, ela não tem processo de pensamento fechado. Então ela não entende porque ela está apanhando. Ela não tem cognitivo para processar o pensamento. Então se você dá um tapa no seu filho, grita e fala o que você quer falar, ele só lembrou do tapa. Ele não tem processo de pensamento de conseguir processar todas as coisas. Se você gritar com ele, ele só lembra do grito. Ele não ouviu o que você falou. Porque ele não tem processo de pensamento fechado, ou seja, funcionante nessa idade. Então não adianta. Você só vai mandar por inconsciente dele medo. E pior, não só isso, mas ele ter a linguagem que a violência é natural. Então, nesse caso, não funciona. Quando as pessoas dizem, abaixa para a criança, olha no olho dela e fala com calma, é para que ela entenda palavra por palavra. O processo cognitivo dela está em formação. Ela não vai entender. Claro, você colocar de castigo, não é bem castigo, você tem que dizer, mas colocar para refletir. Você está educando, porque como ele não tem um processo de pensamento fechado e ele vai crescer refletindo, que saber que reflexão faz parte de uma vida, é ótimo. Então, nesse caso, ele não tem esse processo fechado, entra a questão do raciocínio lúdico, não lógico. E não tem obrigação de ter, porque ele não chegou nessa fase ainda. Então, o lógico é quando bate, tem um sentido dentro das informações interligadas. O lúdico não tem informações interligadas, mas tem sentido. Então, por exemplo, eu já conheci uma criança. Lembra daquela época que só comprava leite e pão na padaria, que não tinha no mercado nem de caixinha? Que a gente ia comprar saquinho na padaria? Já conheci criança que achava que tinha vaca dentro da padaria. Ela estava errada.
Não, porque o leite vem da vaca. Só que ela não tem processo de pensamento contínuo para saber do processo de industrialização. Mas errada ela não está. Já conheci criança que achava que quando alguém andava de avião, via Deus. Aí foi se ver, ela tinha uma foto na casa dela não era de Deus, era de Jesus ressuscitado, em cima de uma nuvem cheia de anjo. Então ela olhou para o céu, ela viu o avião, aquela coisa que pai e mãe faz, ó o avião! Ela viu o avião e ela viu que o avião foi em cima da nuvem e sumiu. Aí naquele momento ela falou, quem anda de avião vê Deus. Está errado o raciocínio dela? Não, ela bateu a foto no que ela viu. Só que o processo contínuo da situação é lúdico. Mas é ruim isso? Não, ela está desenvolvendo o seu raciocínio através do lúdico. O animismo é isso, é o ingênuo, é a animação. Então é muito comum nessa idade você ver criança criar história sozinho. Ele brinca com o carrinho, com a boneca ou com outro brinquedo e ele vai criando história sozinho, falando sozinho, amigo imaginário. É anormal? De forma alguma. Ele só está criando raciocínio. Hoje é mais difícil você ver criança com amigo imaginário porque eles já vão para a escola mais cedo, então eles já têm relações sociais. Antigamente o que eles faziam? Eles viam os pais conversando ou conversando com amigos e ele queria fazer a mesma coisa. Então ele vai criando histórias porque ele não tem história na bagagem do pensamento dele. E histórias essas que geralmente eles não vão lembrar. Tem essa ingenuidade. Você já foi num velório com uma criança de até 6 anos? O que ela está fazendo? Ela está brincando. Ela não tem nem noção do que é morte. Por que criança chora tanto para tirar um sangue, tomar injeção? Porque você vai tirar aquele tubinho de sangue dela, na cabeça dela ela acha que é como se estivesse tirando um pedaço do corpo dela que não vai crescer mais. Ela não sabe. Mas então não vai chorar mesmo, então eu não vou explicar. Vou falar para ela que eu vou dar uma picada no braço, que eu vou tirar o sangue para fazer exame, para ela não ficar doente, para ver o que ela tem, para continuar brincando, indo para a escola, para se cuidar. Vou falar tudo isso. Que vai ser só uma picada e não vai doer mais. Ela não vai chorar? Vai, é natural. Só que eu coloquei no inconsciente dela que aquilo é natural. Então quando ela crescer e tiver processo de pensamento para isso, não vai ser trauma. Olha o trauma entrando de novo, gente. Porque tudo que é imposto pode ser traumático. Então não vai ser trauma. Uma vez, dando um exemplo, eu estava numa UBS e uma criança puxou meu avental e falou assim, e eu abaixei para falar com ela, ela falou, tio, eu vim tomar, que era vacina. Eu nem lembro que vacina que é, isso já faz quase 20 anos, gente. Mas eu lembro na época que a vacina era intramuscular, injeção, não era para tomar na boca. E eu falei para ela, olha, na sua idade, ela tinha 4 anos, na sua idade, a vacina é aqui, ó, no bumbum. Eu vou ter que dar uma picada, vai doer só na hora, mas depois passa. E você tomando a vacina vai evitar que você fique doente, que você continue brincando com seus amigos, que você continue indo para a escola, saindo com seus pais. Imagina ficar doente e não poder fazer isso. Eu fui explicando de uma maneira lúdica que ela pudesse entender. Eu tenho que me preocupar de explicar de uma maneira que no ciclo da vida dela, da maturidade dela, entenda. Ela não chorou, começou a escarcéu na hora. Acabou aí? Não. A mãe dela veio reclamar comigo que eu não sabia lidar com criança e não podia estar ali. Falei, bom, vamos conversar. Para sua filha, que tem menos de 7 anos e vive um processo de pensamento aberto e não fechado, tudo é imposto. Se eu expliquei para ela dessa forma, ela chorou, mas ao decorrer da vida dela, vai fechar o pensamento dela, o inconsciente, que não tem problema nenhum se precisar tomar uma injeção. Ela não vai criar trauma sobre isso. Ela só chorou. Agora, a senhora mente para ela, que foi o que ela fez, porque ela reclamou comigo que ela veio de casa até o banco mentindo para a filha conseguir levar a filha, na realidade. Aí acontece, entra numa sala, a mãe põe no meio das pernas, que acho que vocês devem ter lembrado, já viu isso, né? Põe aqui no meio das pernas
vira assim e segura, não tem como, a mãe tem que segurar mesmo, a mãe ou o pai tem que segurar mesmo. E ela vira pra mim, eu tô com uma agulha desse tamanho que pra ela vira desse tamanho. E aí? E a mãe mentiu? O que foi pro inconsciente dela na idade dela? Ah, mas é uma mentirinha boba, pra idade dela, de 4 anos. Ela foi traída pela pessoa que ela mais amava no mundo, que é a mãe. Porque se você fala a verdade e ela faz aquele escarcéu, dei injeção, passou, virei para ela, não falei que ia passar? Tá doendo agora? Não. Vou dar mais uma coisa? Não. Não foi o que eu te prometi? Foi. Acabou o choro. Mas mentir não. Mas você precisa conversar de uma maneira lúdica? Sim. Quem nunca passou por essa perguntinha básica, como é que eu nasci? Você não vai explicar, porque se você não der resposta, ela vai buscar em outro lugar. Mas você vai explicar de uma maneira lúdica. Uma maneira... Ah, mas vou inventar a historinha das cegonhas? Se ela aceitou, tudo bem. Você não pode deixar sem resposta. Quando ela crescer, ela vai entender que foi por causa da idade. Ela vai dar risada. Porque não houve trauma, houve atenção. Então ela vai dar até risada. Então, e os pedagogos? Na realidade, eles sabem desse processo que eu estou falando muito melhor do que eu. Então, assim, eles criam atividades que levam um processo de pensamento lúdico que é aberto, que na hora que ele fechar os ensinamentos foi para o inconsciente como uma imposição, que vá positivo. Então, quando tem atividades de arte, mas criança só faz rabisco, só faz sujeira com tinta, fica lá pondo a mão em cima do papel. Sim, ela vai gostar de cores, ela vai gostar de pintar, ela vai achar arte maravilhosa. Por quê? Porque quando fechar o processo de pensamento, lá no inconsciente está que a arte é magnífica. Quando elas fazem atividade de quadrado menor, quadrado maior, cubo menor, cubo maior, que tem que pôr na ordem certa, que tem triângulo, que tem losango, que tem um monte de coisa. Olha que maravilha, na hora que fecha esse inconsciente, matemática é legal. Vai ensinar a ler e escrever? Não tem processo de pensamento fechado. Como é que você vai ensinar a ler, escrever e fazer conta? Você estimula. Então você brinca com o alfabeto, brinca com números, brinca com palavras. Acontece umas que começam a ler e escrever alguma coisa antes ou depois, natural. Só que é estímulo, porque o que importa é que com 6, 7 anos esse processo feche e lá no inconsciente está que a leitura é maravilhosa e ela depende disso para o resto da vida. Assim acontece com a alimentação saudável, com não desperdiçar comida, com jogar resíduos em lixos e lixos separados, com cuidar da sala, cuidar de brinquedos, cuidar de si próprio, de tomar banho direito. Tudo isso está sendo jogado para o inconsciente quando ela está na educação infantil. Outras artes, a questão de contar história, de fazer teatro, de fazer roupa com papel crepom, ou seja, aí vai estar lá no inconsciente que a moda é interessante, que a moda é uma arte, que o teatro é maravilhoso, que é gostoso, que ensina. Por que nessa idade eles têm tanto interesse em aprender? Porque estão conhecendo o mundo. Você não já passou pelo fato, e todo mundo sabe da febre da criança? Sabe aquela febre que eu não vou falar os nomes aqui, mas que ela quer assistir todo dia? Você põe um filme ou um clipe daquele lá, ela manda se reprisar aquilo o dia inteiro. Porque ela está conseguindo entender através daquela história. E isso faz com que ela admire. Então, como os professores infantis, eles colocam teatro, eles colocam brincadeiras, eles colocam dança de roda, eles colocam música. Não interessa se vai fazer só barulho. O processo lúdico dele, o barulho é música. Só que quando fechar lá com 6, 7 anos, a música é legal, o teatro é legal, a arte é legal, ler é legal, matemática é legal, porque foi imposto para ela que é bom.
É isso que a educação infantil faz e é esse o papel dos pedagogos. E quando eles atingem outras idades, eles vão subindo nesse processo e fazendo essa questão do processo de pensamento funcionar para o lado positivo. Será que tem os contra, os pós, o negativo? Não é negativo. Tem questões a responder? Tem. Nessa idade, tem. Não tem entendimento sobre maldade, ele é inocente. E nesse caso, os pais são super-heróis perfeitos. O mundo da criança gira em torno dos pais. Egocentrismo. Então, Alex, mas isso não é ruim, será? Porque o mundo gira em torno dos pais para essas crianças. Então é mais um benefício da educação infantil, porque eles saem um pouco desse ciclo do reinado dos pais e começam a conhecer que tem colegas para respeitar, professores para respeitar, atividades para fazer, obrigações que na realidade são estímulos, então fica legal. Para sair um pouco dessa questão reinado dos pais. Por quê? Porque a partir do momento que você se colocou no lugar de poder, e poder eu vou falar mais pra frente, ele não existe, ele é uma ilusão, você não se dá o direito de errar. E pai e mãe não erram. Porque aí ele vai fechar no inconsciente dele os pais como heróis. Só que os erros que os pais cometeram também vai junto. Aí ele vai ter uma questão a responder na vida dele inteira, o porquê que o meu super-herói foi embora, o porquê que o meu super-herói não aparecia quando marcava comigo, o porquê que o meu super-herói trabalha o dia inteiro que quando ele chega eu tô dormindo, o porquê que o meu super-herói não almoça e não janta comigo, o porquê que meus super-heróis não brincam comigo, o porquê que o super-herói me põe de castigo, o porquê que o meu super-herói gritou comigo, por que meu super-herói me deu um tapa? Por que meu super-herói tá chorando? É super-herói, não chora? Por que meu super-herói tá dizendo que tá com problema? Não tem. Não adianta você explicar pro seu filho dessa idade que se você tá com problema e não dá para dar atenção. Não adianta você explicar pro seu filho nessa idade que você não tá bem e não dá para conversar. Ele não entende, porque para ele vocês são super-heróis. Então, será que isso é 100% positivo? Porque aí ele vai passar o resto da vida com essas questões, e muitas vezes ele não vai nem lembrar, hein? Aí é análise, porque aí ele não lembra, muitas vezes, porque o processo de pensamento que eu tive lá, eu não lembro agora mais. Eu posso lembrar de coisas que aconteceram na minha infância, mas o meu processo de pensamento lúdico, geralmente a gente não lembra. Eu não lembro o que eu imaginava na época. Por isso que eu falei da análise. Às vezes pessoas falam, nossa, mas como é que isso ainda influenciava na minha vida? Porque você não lembra do processo da época. Eu lembro que eu fiquei chateado, que eu vi acontecer tal coisa na minha casa. Só que você não lembra o que você pensou com aquilo. Foi só para o seu inconsciente. Na hora que fechou, foi para o seu inconsciente. Não é uma fase que nós lembramos com história de começo, meio e fim. Mas os pais precisam se dar o direito de errar, é ser humano. Então você colocar também o seu filho sob responsabilidade da escola e respeitar a autonomia dos professores, até a rede de apoio que você tem. Hoje as pessoas trabalham muito mesmo, as pessoas não ficam mais em casa. Então você precisa também de uma rede de apoio que te ajude. E você abrir mão desse seu reinado é bom para eles, porque eles não vão te levar como super-herói. Isso se não tem coisas mais graves que aconteceu nessa fase, que aí super-herói não faz mesmo. Super-herói não chega alcoolizado, super-herói não quebra nada, super-herói não bate carro, super-herói não briga na rua, super-herói não bate ninguém na rua, o super-herói não bate na mãe, e um monte de coisa, que pode ser mais grave ainda. E aí as pessoas não lembram do processo de pensamento que ele teve na hora daquilo, ele acha que passou. Não, já superei, já foi. E acha que isso pode não estar influenciando, e pode. A criança não tem o egocentrismo? Ou seja, ela quer viver o princípio do reinado. Ela não sabe que tem que dividir, ela não sabe que o mundo não gira em torno dela, ela não tem processo de pensamento para isso. Ela acha que ela vai ser atendida toda hora. Isso deve ser ensinado com limites?
Claro, é ensinamento. Só que aí, depende dessa questão do ensinamento, nós podemos crescer levando com a gente a criança que foi cultuada, ou que eu cultuei. Porque essa época é a época inocente, de 6 a 7 anos. O meu pensamento não é fechado. E essa criança, na minha consciência, ela não morre. Ela vai estar eternamente. O que acontece? Vou responder para vocês. Qual criança você cultua e qual delas você carrega até hoje? Essa inocente que amava por amar, porque criança quando gosta, gosta, e quando não gosta, não gosta. Quando desconfia, desconfia, e quando confia, confia. Criança aprende a mentir, ela não mente. Não tem aquelas histórias que fala lá que eu não tô, ela sai lá fora e fala, minha mãe mandou dizer que não tá. Não é assim? Porque ela não sabe mentir, ela aprende. Bom, nesse caso estava ensinando ela a mentir já, né? Só que a criança que está aí que não morreu, ela não pode ser uma criança mimada? Birrenta? Aquela criança que não consegue ouvir não? Aí você fica um adulto, na hora que ouve não, parece uma criança tendo crise. Opa, alguma coisa lá atrás deu errado. Análise. Você tudo bem, você é adulto, você não vai se jogar no chão do shopping desesperadamente esperneando, esperando seu pai e sua mãe te arrancar do chão e falar, vamos embora. Você não vai fazer isso, mas você vai fazer birra, você vai. Aquela criança que não pode ouvir não, sempre o dono da razão. Aí o dia que ouve não, nossa, vai se jogar no chão do shopping? Não, mas mesmo estando errado vai processar, mesmo estando errado vai brigar, vai querer convencer Deus e o mundo que a razão é dela, vai querer acabar com a vida da pessoa que falou que ela estava errada. Então, tem consequências e elas são pesadas. Que criança é essa? Criança revoltada? Pode ser que essa criança tenha motivo de ser revoltada, porque às vezes os super-heróis não estavam ali agindo como super-heróis. Estou culpando os pais? Não, é ciclo da vida. Mas tem que resolver. Ficou uma questão a ser respondida. Passou dos 7 anos? Análise. Agora, então, para abrir um adendo, o que o psicopedagogo faz? Na realidade, nessa idade não tem processo de pensamento fechado. Não tem essa parte do inconsciente ou condição humana. A criança nessa idade não está em condição humana. Então, nesse caso, não tem o que abrir e apresentar e analisar. Na realidade, houve coisas, aconteceu coisas na infância que vai ter que realinhar para quando fechar o processo de pensamento, esse realinhamento que o psicopedagogo fez em seu atendimento, faça voltar ao linear do positivo, digamos assim. Se aconteceu algum problema no meio aí da questão da infância, né? É óbvio que a criança não vai ter a noção de perder um parente, um pai, uma mãe nessa idade como morte. Ele vai ter um sofrimento que ele não sabe distinguir, porque ele não tem processo de pensamento para entender isso. E aí o que acontece? O psicopedagogo vai fazendo linear dentro do processo de pensamento que ele tem nessa idade para nivelar. Não que ele vai deixar de sofrer ou raciocinar isso, mas que não seja tão traumático como ele entrar na fase adulta, às vezes, com um processo de pensamento que ele não resolveu naquela idade. É isso que eles fazem. Então, galera, para vocês verem quanto a educação infantil muda uma sociedade inteira. Mas, como eu disse para vocês, isso vai de consciência. E como eu vou dizer mais no futuro, existe uma consciência coletiva social. Ou seja, todo mundo ter esse conhecimento para que todo mundo possa cobrar que essa educação tem um investimento à altura, ou seja, à altura da capacidade de mudar uma sociedade inteira, só com pequenos exemplos que eu dei para vocês. É muito mais profundo do que isso. E vocês, claro, pais ou responsáveis, não existe limite de amor e não existe limite de responsabilidade. Quem assumiu essa tutoria, para a criança está tudo certo.
Não se preocupem, pais separados. Também está tudo certo. A criança não pode viver num lar que teria desarmonia devido a um relacionamento. Só que é assim. Você separa da mãe, da criança não. Aí ele vai sentir. Principalmente você que vai chegar lá no final e olhar para trás e ver que perdeu um monte de coisa do seu filho e não construiu. Nós não temos que ter na cabeça que respeito de pai e de mãe para filho tem que ser mútuo e o amor é mútuo. Não, relação de pais para os filhos são construídas. Você cortou, você cortou. Não exija dele que ele morra de amores por você. Você abriu mão. Porque é muito comum isso acontecer. Então, na realidade, você não separe deles, para depois você exigir ser o pai, porque você não construiu. Então, na realidade, não tem problema a separação. Outra coisa, errou com seu filho? Pede desculpa. Oi? Pedir desculpa? Vai, qual é o problema? Você errou? O seu filho, ele não é propriedade sua. Ele é só mais um relacionamento que você tem. E um relacionamento que você decidiu, por livre e espontânea vontade, ter. Então, na realidade, você passou o dia respirando fundo no transporte público, no trânsito. No seu trabalho, você contou 10, 9, 8, 7, 6 para não fazer uma besteira. Aí chega na sua casa e você vira a mão nele. Isso é abuso de poder. Esse é tanto relacionamento quanto qualquer outro. Você não tem que tratar diferente, porque ele é menor que você e você acha que você tem direito de fazer isso? O seu nome está no registro dele, não é uma escritura de propriedade. Você determinou e decidiu ter um relacionamento. Então, relacionamento não se trata assim. No seu trabalho você não engole? Espera esfriar para depois falar? Por que com seus filhos você não faz isso? Não tem fundamento agir de outra forma. Não tem o porquê, abuso de poder. Uma criança crescer na porrada. Ou crescer sem o pai ou sem a mãe por causa de separação. Sendo que vocês se separaram, a criança não tem nada a ver com isso. A guarda compartilhada é 50% de responsabilidade dos dois. Mas infelizmente as pessoas têm que ser processadas, pagam uma pensão por mês e vai ver o filho a cada 15 dias e se acha que está arrasando. Mas para pensar nisso, na realidade eu estou falando isso, quem está perdendo é você. E olha essa idade. Essa idade vai fechar o inconsciente sem você presente, morando ou não com ele, não é um problema? Você tem certeza que você quer arriscar isso? Para no inconsciente dele não ter você ali? Você está perdendo demais, né? Bom, mas isso é uma consciência de cada um sabe o que passa e o que faz, mas eu acho que socialmente olhar para a educação infantil de uma outra forma e a exigência como sociedade para que essa educação seja permanente e com investimentos muito mais altos do que são hoje, até mesmo porque a gente quer uma sociedade melhor, e é daí que surge uma sociedade melhor. Vamos continuar aqui? Estágio de operações concretas, a partir dos 7 anos a 12 anos. Conhecimento concreto, conhecimento espacial e de pessoas, né? O espacial é de espaço, né? Memorização, já consegue memorizar, e aprendizado com erros. Na idade, eles começam a entender que estão errados. Porque aí passa daquela fase lúdica e começa a ter um raciocínio concreto, ou seja, do real. Só que ele não tem bagagem ainda. Então, quando ele vai para a educação nessa idade, que seria a segunda infância, alguns conhecem por essa idade, que é o ensino fundamental 1, os professores vão continuar respeitando o fator desenvolvimento e vão colocar coisas e matérias e assuntos que cabem num processo de pensamento novo, porque acabou de fechar. Então, eles não vão forçar, mas eles conseguem já fazer um processo de aprendizado de começo, meio e fim. Então, no ensino fundamental 1, na realidade, ele já tem como memorizar e aprender.
não só a questão de matéria, mas como regras, ele já entende melhor. Então os professores já têm uma autonomia maior de fazer fila, deixar eles subirem sozinho assim, não tem que olhar tanto, já tem uma liberdade maior no intervalo, eles olham mais de longe, né? Acontece algumas coisas, tem que estar algum caso mais em cima, mas ele já tem mais esse processo de entender o certo e o errado, e dá para se ensinar nessa fase. Né? Então dá para entender, ó, você errou aqui. Então aí ele já entende, não dá para dizer que é lúdico. Não significa que precisa bater, gente. Mas ele entende, dá para conversar e ele entender. Tanto que você tem que saber que é ainda novo esse processo de pensamento. Então os professores vão colocar coisas básicas. O ensino fundamental 1 é básico. Exatamente por isso. É aprender do começo ao fim para chegar nas 4 operações, problemas básicos. Ele vai aprender que na vida tem problemas a responder, mas é básico. Né? Nessa idade, ele vai ler e escrever, mas é básico, ele não vai fazer uma redação. E a questão casa, ele pode, claro, entender que ele tem que manter o quarto dele arrumado, os brinquedos dele guardados, que tem hora para sair, hora para chegar. Que eu digo assim, de brincar na quadra, de brincar no condomínio, de brincar na casa do colega que tem que voltar, a maneira de se comportar na casa das pessoas, aí ele já entende o que é certo e o que é errado, nessa fase já. Embora ele está no conhecimento do mundo maior, então ele vai querer conhecer coisas novas. Então é lógico que tem que tomar muito cuidado com isso, mas é natural querer conhecer coisas novas, pessoas novas, fazer coisas novas, tipo de música diferente. É lógico, ele não vai querer mais assistir aqueles desenhinhos quando ele tinha a outra idade. Agora vai passar para coisas maiores, coisas mais complexas, né? Jogos mais complexos, porque ele está conhecendo o que ele consegue entender. Então ele vai partir para coisas mais profundas. Para ele, para nós ainda temos que pensar que aquilo ainda é básico e não pode forçar mais do que isso mesmo. Bom, gente, como eu falei, tem a parte de questões a responder o porquê, né, na fase. Essa tem? Tem. Então ele já está na fase escolar, né? Descobrir coisas novas, inclusive a maldade pelo bullying. É aonde eles começam a decepcionar com o mundo que conhece por causa do bullying. Ele tem consciência da realidade do mundo. O mundo não é só positivo, também é negativo. Ele tenta reverter esse amor puro que ele tinha antes, muito pela ação do lar. Então, as crianças, por exemplo, que têm um amor, né? Eu não estou dizendo de estrutura familiar, eu estou dizendo de amor na família. A família é a opção sua, desde que assuma esse papel. Então ele tenta resgatar aquele amor inocente sempre. Só que ele começa a ver que é difícil sair para a rua. Ele começa a ver na televisão coisas, catástrofes, atrocidades, maldade humana, ele começa a entender. E ele começa a se decepcionar. E entre as questões, o porquê que fazem isso. O porquê que faz essa maldade. Que eles conhecem muito isso porque eles vivem na pele uma coisa chamada bullying. O porquê que eu sou diferente que os outros e eles acham que tem que me humilhar. Só que a criança, ela começa a agir igual em casa. Igual no sentido... Que sentido eu quero dizer? Melhor explicando. Uma criança que sofre bullying, geralmente ela não tem ações diferentes da criança que faz. Aonde? Claro, a criança que sofre, ela fica mais oprimida, mais fechada. Só que a criança que faz bullying, ela também não está feliz. Porque ela está fazendo para se manter inclusa num grupo. Ou seja, se ela não está fazendo, ela está na plateia do bullying. Porque se ela sair ou reclamar, ela vai ficar sozinha no intervalo, por exemplo. Então ela acaba aceitando a fazer para se manter num grupo, no grupo mais forte da escola. Ou seja, ele começa a aprender a realidade do mundo e começa a agir por força e não por raciocínio. Claro, o raciocínio dele é novo. Ele não tem esse conhecimento todo ainda. Mas, claro, ele não consegue entender o porquê pessoas que têm características diferentes merecem apanhar. E quando eu digo característica, é qualquer coisa que eles pegam. Porque é mais alto, que é mais baixo, que é de um lado, que é do outro, que usa óculos, que não usa, que usa aparelho, eles usam tudo. Só para formar grupos, porque eles acham que eles são mais fortes. Isso é irracional.
lembre-se, ele está começando a ter processo de pensamento agora. O irracional ainda perdura se deixar. Por isso, ensinar tudo isso dentro de casa é o mais importante. Lembre-se, professor só dá formação. A educação vem dos pais, não tem outro jeito. E querendo ou não, por mais que ele comece a se libertar de você e meio que não ligar muito, ele vai ter umas coisinhas meio assim, né? De não ligar tanto. Mentira. Eles ouvem os pais e sabem que são dependentes. Por isso você não precisa gritar e nem brigar, não. Ele vai te ouvir. Ele pode fingir que não ouviu, mas ele vai. Então, é importante que os pais estejam sempre presentes na escola, sempre sabendo o que acontece, o que aconteceu. Claro, é melhor ter uma vida em conjunto com os professores do seu filho, para saber o que acontece e o que vocês vão fazer. O que não pode é deixar, porque infelizmente já aconteceu fim de vidas por causa disso. É muito grave. Aí o seu filho só foi impulsivamente fazer um bullying, porque ele quis formar um grupo irracional, aquela coisa bem pré-histórica, né? Fazer um grupo mais forte para mandar, porque a satisfação já está começando a aprender aquela maldade toda do ser humano por questão irracional. E de repente chega o fim da vida de alguém, ele vai carregar essa culpa pro resto da vida. E no fundo ele não está feliz de fazer bullying, ele também não está entendendo. Ele só está entendendo que ele tem que manter poder e tem que segurar aquele grupo de poder aonde ele está. Ou seja, ele não está criando relações sociais ainda. O processo de pensamento dele está indo para o irracional. E aí precisa se conversar antes de ir para a escola. Tem que conversar com isso antes de ir para a escola. Ensinar o respeito por todo mundo é mútuo, independente da sua moral. Não interessa qual é a sua moral. Você acha que aquela pessoa ali faz errado, que é um absurdo ou que é demoníaco? Independente de moral, ética, por questão ética, na educação, o respeito a todo mundo é mútuo. É antes deles irem para a escola para não acontecer catástrofe. Isso que eu estou falando, já aconteceu catástrofe em escola por causa de bullying. E nós temos que ter uma consciência coletiva de que é os pais conversarem com os filhos sobre isso. Que os professores sozinhos não conseguem. O professor ele só forma o seu filho, ele não educa. Então, lembre-se, essa idade é a idade que eles começam a conhecer maldades. Por irracional. E vocês, seja pais, tutores, responsáveis, familiares, professores, estamos na responsabilidade da bagagem para que ele não haja pelo racional, e sim pelo pensamento, mesmo sendo um pensamento novo, mas já é um pensamento. Galera, falei demais, para variar, né? Mas faltam 4 ciclos para falar ainda. Adolescência, juventude, fase adulta e a famosa meia-idade, após os 40. Mas, se esse assunto lhe interessa, é só se inscrever no canal que você receberá a notificação dessas aulas postadas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e dê o seu joinha para mim se você achar que o meu trabalho mereça. Deixe suas perguntas e se você gostou no comentário. E deixarei na descrição desse vídeo o link da aula anterior para quem não viu, tá bom? Bom, para você que aceitou abrir o seu processo de pensamento, um ótimo terceiro milênio e feliz século XXI. Por hoje, galera, fui! Até a próxima aula.